Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A traição do Kremlin. Por que a Rússia abandonou o Irã no momento mais crítico da história? Vamos ver esse assunto, vamos descobrir juntos a resposta e vamos falar também, apesar de não constar no título, as implicações na Ucrânia, né? Os paralelos. É muito importante você assistir para conhecer bem a situação, que ela acaba tendo muitas ligações. O mundo parou em 28 de fevereiro para receber a notícia da morte do o que eles chamam de líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, em ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel. No epicentro da crise, uma pergunta ecoa: onde estava Vladimir Putin? Vamos descobrir esses bastidores dessa aliança de conveniência que ruiu sob o peso da guerra na Ucrânia. E entenda por que Moscou, presa em seus próprios dilemas, escolheu o silêncio, enquanto o seu maior aliado no Oriente Médio era decapitado. Quero convidar a você que não é inscrito, venha descobrir isso conosco, inscreva-se no canal. Inscrevendo-se no canal, aqui você vê somente a verdade. Aqui fake news são proibidas. Quero também convidar todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os comentários, são sempre muito bem-vindos. Podem comentar todos os vídeos, eu fico sempre muito agradecido. Às vezes não consigo responder pela premência de outras atividades, outras que acabam sendo outras prioridades na vida, mas a maioria das vezes estarei respondendo todos. Mas mesmo quando não respondo, eu leio os comentários de vocês. O dia 28 de fevereiro de 2026 ficará marcado como momento em que a máscara das alianças inabaláveis caiu. Enquanto mísseis americanos e israelenses iluminavam o céu de Teherã, culminando na morte do líder supremo Ali Khamenei, o Kremlin permanecia em um silêncio ensurdecedor. A imagem da Rússia como uma protetora confiável sofreu um golpe fatal. O que vimos não foi um erro de cálculo, mas a exposição nua e crua de uma relação puramente transacional, onde a sobrevivência de Moscou na Ucrânia vale muito mais do que o destino do regime iraniano. Isso é uma assimetria do poder que eu quero discutir agora e a prioridade ucraniana. A realidade é matemática e cruel. A Rússia está totalmente comprometida com a invasão da Ucrânia, consumindo recursos, munições, capital político em uma escala que não permite a abertura de uma segunda frente, porque ela se desgastou, ela perdeu muito, as perdas dela foram grandes, ela não tem mais onde tirar para ajudar o seu aliado, inclusive que é aliado assinado em acordos, em contratos assinados, que ela deveria ter ajudado, mas não o fez. A China, que não está desgastada com guerra nenhuma, também não fez. Mas ela não tem os mesmos comprometimentos que a Rússia tinha. O comprometimento da Rússia com o Irã era muito mais forte que a China. Os especialistas internacionais, eles são muito categóricos. Moscou não tem meios de socorrer o Irã, dizem eles. Embora Teherã tenha fornecido os drones Shahed que aterrorizam Kiev. Hoje a Rússia já produz suas próprias versões e depende muito mais do comércio com gigantes como a China e a Índia e depende menos do Irã. Mas o Irã, o principal aliado do Irã é Moscou, é a Rússia, sempre foi. Isso para ele foi uma paulada na cabeça. Tiraram o tapete e ele caiu. Puxaram o tapete. O Irã, que acreditava estar comprando um seguro de vida com seus drones e mísseis que ele vendeu para a Rússia, descobriu da pior forma que era apenas um fornecedor agora considerado secundário em uma parceria assimétrica. Ou seja, não interessa mais.
Ele já passou a tecnologia, que é uma tecnologia simples e barata, não são drones de primeira, mas servem ao que a Rússia se propõe. Os russos já não precisam mais. A questão da Rússia é: a Rússia trai sempre. A Rússia traiu, prometeu no Acordo de Budapeste que ia defender a Ucrânia e ela invadiu. E agora ela traiu o Irã também. Existe um limite nesses laços militares, nesse caso específico. A cooperação militar entre os dois países sempre foi celebrada por Putin, por Ali Khamenei e pelo presidente também, né? Porque o líder supremo é o Ali Khamenei, né? E tem um presidente também, que eu não me lembro o nome aqui agora, mas sempre em desfiles, encontros, reuniões, exercícios militares conjuntos, o Irã encomendou caças Su-35, helicópteros Mi-28 e milhares de mísseis antiaéreos, verba para tentar reconstruir o escudo aéreo que foi destruído por Israel. Mas, como diz a máxima política, apoio militar tem limites. Moscou assistiu inerte aos ataques contra instalações nucleares iranianas e à guerra de 12 dias em 2025. A Rússia não está disposta a entrar em um conflito existencial para salvar os ayatolás. Ela fez pro forma apenas protestos diplomáticos, condenações diplomáticas, e continua a fazê-lo e vai fazer. Ela prefere manter o Irã, na minha avaliação, como um peão útil, mas, porém, descartável. É a sombra russa na repressão interna, que ela teve um papel importante na repressão interna do Irã. Curiosamente, o apoio mais eficaz de Putin a Teherã não aconteceu no campo de batalha, mas nas ruas de Teherã, nas ruas do Irã. A tecnologia russa de guerra eletrônica foi a espinha dorsal de repressão brutal aos protestos internos, resultando em mais de 7 mil mortos, apagões totais de internet, bloqueios de GPS e interceptação de comunicações. Tem a assinatura da doutrina de segurança russa. Moscou tornou-se a garantidora da estabilidade interna do regime de Teherã, protegendo a ditadura dos ayatolás de seu próprio povo, enquanto os deixava vulneráveis às ameaças externas. E isso é um jogo, o jogo energético e as frotas fantasmas, que ele também trabalharam nisso juntos. A Rússia e o Irã operam hoje a maior frota paralela do mundo, um submundo de petroleiros que contornam sanções ocidentais e para manter as receitas fluindo. Além disso, a gigante russa Rosatom planeja construir 8 usinas nucleares menores no Irã. Não há um medo latente, mas há um medo latente no Kremlin. Se o regime iraniano cair, pior, se reconciliar com o Ocidente, ele cai, entra um outro regime que vai se reconciliar com o Ocidente, o Irã poderia substituir a Rússia como principal fornecedor de energia para a Europa. Esse é o medo do ditador da Rússia e da sua máfia instalada no Kremlin. Para Putin, o Irã deve permanecer isolado e dependente, servindo como uma barreira, nunca como um competidor. E isso talvez mude, se mudar o regime no Irã. A diplomacia de Trump e o silêncio estratégico têm uma coisa muito importante nisso, porque o fator Donald Trump, com o presidente americano pedindo abertamente uma mudança de regime no Irã, Putin joga um jogo de espera. Ele não tem força, ele pode falar, como eu disse, faz os apelos diplomáticos, as ameaças diplomáticas, mas nada mais do que isso. Ele está fraco. A guerra da Ucrânia desgastou a Rússia. Manter um perfil baixo nos ataques a Teherã pode ser a moeda de troca necessária para que Trump intermedie um acordo favorável na Ucrânia. No tabuleiro do poder global, Khamenei foi sacrificado por uma promessa de paz ou concessão no leste europeu. O Irã agora é visto por sua própria oposição não como um Estado soberano, mas como um fantoche cujos fios foram cortados por seus próprios títeres em Moscou e Pequim. Isso é a realidade que ela aparece agora na hora dessa necessidade
da ditadura dos ayatollahs. É o fim da era Khamenei, que está há mais de 40 anos no poder, revela uma verdade incômoda para os inimigos do Ocidente. Na hora do apocalipse, cada ditadura luta por si mesma. A Rússia provou que sua lealdade termina onde seus interesses na Ucrânia começam. Enquanto o Irã enterra seu líder e enfrenta um futuro incerto, o mundo aprende que ser aliado de Moscou é caminhar sobre um gelo muito fino. E se o mundo for analisar a história da Rússia, verá que ela nunca honra seus compromissos. O que ela assina não tem valor nenhum. Pode fazer o que quiser com aquele papel, que eles nunca darão valor. Eles sempre verão os seus interesses antes. E o que eles assinarem, muitas vezes eles assinam apenas para satisfazer o interesse momentâneo, mas eles mesmos já sabem que vão trair mais na frente. O silêncio do ditador da Rússia, Vladimir Putin, em 28 de fevereiro, não foi apenas uma omissão, foi o anúncio de uma nova e solitária ordem mundial para aqueles que dependem da proteção do Kremlin, da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Você é importante para continuarmos juntos descobrindo os trâmites geopolíticos e que vão interferir no mundo, na geopolítica mundial e na Ucrânia. E também agora no Oriente Médio. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.